Meus irmãos, hoje nós estamos chegando finalmente ao penúltimo sermão da série sobre a cosmovisão cristã. E se você participa dos nossos cultos regularmente, eu espero que você já tenha aprendido pelo menos isso, né? Se você esqueceu muita coisa, pelo menos essas 4 palavrinhas-chave que apresentam as fases de uma visão cristã do mundo. Como é que o cristão observa a realidade do começo ao fim. Então, eu queria relembrar com vocês, não vai sair aqui na tela, não vai ter bizu, então vamos ver se vocês realmente estão sabendo. A primeira fase é a segunda, terceira e a quarta. Eu senti mais firmeza na primeira, viu? Os outros aí, o pessoal... E na última, né? Que é a mais fácil. Muito bem. Pensando nesta última fase, na consumação, nós já abordamos alguns aspectos, alguns eventos, algumas realidades que viveremos na consumação dos séculos. A volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, o grande julgamento, a nova Jerusalém, a vitória definitiva sobre o mal. E hoje, neste penúltimo sermão, eu quero pensar com vocês sobre como, hoje, no tempo presente, nós devemos aguardar a consumação dos séculos. Esta é uma questão tão importante que Jesus abordou em diversas parábolas. Há muitas parábolas de Jesus em que ele fala sobre o que vai acontecer nos fins dos tempos, que postura nós devemos ter, que sinais existem que precedem a consumação dos séculos. Mas temos estas exortações nos apontando para uma realidade muito prática. Como é que nós devemos viver o aqui e agora, nessa expectativa da consumação dos séculos? Não é mais do que simplesmente estar especulando, matando a nossa curiosidade sobre o que vai acontecer no futuro. É mais do que simplesmente uma reflexão teórica. A reflexão sobre o que vai acontecer no fim dos tempos deve nos conduzir a algumas atitudes práticas. Desde o início da história da igreja, os cristãos aguardam a consumação dos séculos. Mas sejamos bem honestos, nem sempre estas atitudes foram as mais adequadas. E a mensagem de hoje, ela tem como propósito nos indicar que atitudes Deus requer de nós, quando nós pensamos no futuro, bem lá no futuro, na consumação dos séculos. Este é um tema que nós não podemos ignorar, ainda que haja ainda alguns aspectos, eu chamaria de misteriosos. Porque o livro que mais fala sobre isso, sobre o final de todas as coisas, o livro de Apocalipse, ele é um livro que usa símbolos, ele não é um livro que seja tudo absolutamente claro. Tanto é que diversos estudiosos da Bíblia chegam a diferentes interpretações sobre o que vai acontecer no final de tudo. Mas nós temos aqui procurado, nesse tempo, falar aquilo que é muito claro, que é praticamente indiscutível. Depois, num outro momento, talvez numa classe de escola bíblica ou numa série de estudos mais doutrinários, eu vou abordar com mais profundidades alguns outros aspectos. Aqui eu estou falando aquilo que tem uma correlação direta com o nosso dia a dia e aquilo que nós podemos afirmar com absoluta convicção. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que nós devemos ter a consciência que é Deus quem determina a consumação dos séculos. Eu já mencionei isso aqui anteriormente, mas eu acho importante voltar nesse ponto, porque isso para mim é fundamental. Devemos ter em mente que a consumação dos séculos, ou seja, o fim da história, não será um ato determinado pelo ser humano. Não é uma bomba atômica que vai destruir a humanidade inteira, ainda que os homens tenham um armamento bélico suficientemente, um arsenal atômico suficiente para realizar isso. Mesmo detendo tanto poder, não é o homem que vai ser o agente da consumação da história, porque a Bíblia mostra isso com muita clareza. A história, então, não vai terminar por uma guerra provocada pelo homem, não vai terminar porque o homem exauriu todos os recursos do planeta Terra, não cuidando bem, não sendo responsavelmente ecológico.
Porque a consumação dos séculos está sempre ligada a um fator externo, a uma realização externa que é a volta de Jesus e os eventos que estão descritos no livro de Apocalipse. Então, por mais que Deus tenha permitido que o homem pudesse ter potencialmente a capacidade de terminar com a história, destruindo o planeta, não é isso que a Bíblia diz que vai acontecer. Mesmo que ele possa espalhar pragas no mundo inteiro que levem a vida de milhares de pessoas, não é o ser humano que vai determinar a extinção ou o fim de todas as coisas. Quem determina soberanamente quando vai chegar a consumação dos séculos é o próprio Deus. E esta consumação, ela está vinculada à pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o quê? O alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra, indicando que Cristo está lá no princípio na criação e estará no fim, na consumação dos séculos. Ele está no início e no fim da história. E ele prometeu estar espiritualmente conosco até o fim dos tempos. E ele vai estar conosco fisicamente, podendo vê-lo face a face no fim de toda a história. Quando ele vier instalar o seu reino, quando nós nos conduzir na morada eterna, quando mudarmos para a Nova Jerusalém. Você sabe bem que esse dia, nenhum de nós sabe. Na verdade, até mesmo Jesus, enquanto estava com a sua limitação humana, no sentido quando ele estava encarnado em Jesus de Nazaré, ele afirma, quanto ao dia, esse dia, a consumação dos séculos, esta volta, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, ou seja, nem ele próprio, senão somente o Pai. Porém, mesmo tendo esse elemento de surpresa, há alguns sinais que antecederão a volta de Cristo. Por isso ele falou lá em Mateus capítulo 24, do versículo 37 ao 40. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então nós não sabemos quando será a vinda de Jesus, e obviamente por não sabermos quando será a vinda de Jesus, nós não sabemos também quando será a consumação dos séculos, porque esses dois eventos são coincidentes. Porém, uma atitude é requerida de todos nós cristãos. Continua lá em Mateus 24, mais adiante, versículos 42 a 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor. Mas entendam isso, se o dono soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Então, de um modo geral, a humanidade não vai estar preparada, não vai estar ciente da volta de Jesus, mas espera-se que os filhos de Deus, que os verdadeiros cristãos, tenham esta percepção, tenham esta consciência. Para isso, nós devemos, então, partir para a segunda atitude. A primeira é entender que não é o ser humano que vai agir para a consumação dos séculos, é uma ação divina. Em segundo lugar, nós devemos estar vigilantes e nos preparar para este tempo. Devemos nos preparar para a consumação dos séculos, porque se nós não estivermos vivos aqui na terra, nós estaremos mortos e ressuscitaremos. Mas o nosso tempo de preparação não será um tempo posterior à nossa morte. Ou seja, depois que eu morro, a consumação dos séculos ainda não aconteceu e lá do outro lado eu me preparo para a consumação dos séculos. Não é assim que funciona. Nós não temos nenhum indício bíblico de que isso será possível. Nós teremos o tempo da nossa vida aqui na terra, até o dia que você der aqui o seu último suspiro e os seus olhos se abrirem para a eternidade, esse é o tempo que nós temos para nos prepararmos para a consumação dos séculos. E esse tema, meus irmãos, não é um tema periférico na Bíblia. Esse tema não é um tema que é um detalhe, é uma doutrina central. Se você olhar com bastante vagar os evangelhos, você vai perceber que Jesus tocou nesse assunto diversas vezes.
Ele contou várias parábolas para mostrar a importância de nos prepararmos para o fim dos tempos. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a parábola dos bodes e das ovelhas e tantas outras. Todas elas indicam que nós temos que, em algum momento, no fim dos tempos, prestar conta dos nossos atos a Deus. Nós já sabemos que haverá um julgamento eterno em que nós não seremos julgados pelas nossas obras, porque o que será julgado é se recebemos a salvação e o perdão dos nossos pecados por meio da fé em Jesus ou não. Como recebemos ou não o dom de Deus que é Jesus Cristo. Esse é um aspecto do julgamento. Mas depois desse julgamento, que define o nosso destino eterno, que define se colocamos sobre Jesus Cristo todos os nossos pecados que Ele levou sobre si, se o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, haverá, por assim dizer, um segundo julgamento em que a nossa vida será analisada, em que seremos avaliados até que ponto nós nos preparamos ou não para a volta de Jesus. E nesse sentido, duas ênfases nós temos: vigilância e preparação. A volta de Cristo, meus irmãos, a consumação dos séculos, quando nós pensamos nesse aspecto da vigilância, significa que, de alguma forma, ela deve estar sempre no nosso radar. Tudo que existe de mal nesse planeta vai ter um fim. Todo sofrimento vai acabar. Então, nós precisamos ter sempre isso em mente, até para passarmos as dificuldades e os problemas que nós enfrentamos. A Bíblia diz que quando nós vivemos a vida nessa perspectiva, muitas das nossas tribulações, elas se tornam passageiras, elas se tornam mais amenas. Então, nós precisamos ter uma atitude de vigilância. Que vigilância é essa? Entendo que uma parte desta vigilância é uma vigilância mental. É uma vigilância que nos traz uma lembrança constante do que vai acontecer no fim dos tempos. Esta preparação, então, começa com uma atitude mental. A preparação começa com uma atitude de vigilância. Não podemos deixar de crer e de esperar pela volta de Cristo e, consequentemente, pela consumação dos séculos. Se nós soubéssemos o dia e o horário em que isso aconteceria, provavelmente nós poderíamos dizer, talvez seja muito cedo para que eu me preocupe com essas coisas. Isso vai acontecer daqui a tanto tempo ainda. Então, a nossa postura certamente poderia ser uma postura displicente. Deus, sabendo que nós poderíamos agir desta maneira, poderíamos relaxar em relação a essa esperança, Ele decide não revelar a data. E assim, nós ficamos sempre na expectativa do que acontecerá. Haverá um tempo de destruição do planeta em vários aspectos, mas haverá também um tempo de restauração de todas as coisas. E nessa perspectiva, então, é que nós temos uma outra postura a ser adotada. Nesta atitude de vigilância e de preparação, nós não podemos nos desanimar de esperar pela consumação dos séculos. A Bíblia prevê que isso poderia acontecer. Pedro, quando está falando sobre as últimas coisas, diz o seguinte: amados, agora é a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar as lembranças, percebam bem, as lembranças à sua mente sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas pelos profetas no passado, pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E ele então adverte o seguinte, mais adiante: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, esta demora, e nós pensamos que realmente está demorando, porque desde que Jesus subiu aos céus e os anjos falaram, Ele vai voltar, desde que Jesus disse, olha, eu vou voltar na consumação dos séculos, já se passaram cerca de 2000 anos. Então,
Tendo já passado tanto tempo, nós podemos nos desanimar, nós podemos dar ouvidos a quem duvida do cumprimento dessas promessas, ou nós podemos firmar a nossa fé no Senhor, lembrando que para Deus 1000 anos é como um dia, e 1000 dias como um ano. Como é que nós podemos, então, manter esta chama da esperança? Uma das atitudes é relembrando, é cantando, é meditando nessas promessas, é tendo a consciência que mesmo que nós, no nosso relógio, Deus pareça estar demorando muito, isto é simplesmente uma evidência da sua paciência, porque Ele está dando para mais pessoas a oportunidade para que elas se arrependam, para que elas conheçam o projeto de Deus. Então nós sempre temos essa escolha a fazer. Nós podemos nos desanimar, nós podemos ignorar, nós podemos pensar que isso de fato talvez não vai acontecer, nós podemos nos focar naquilo que traz uma gratificação imediata, apenas pensando nos nossos próprios prazeres e necessidades, ou nós podemos nos empenhar para que possamos fazer algo e esperar aquilo da maneira que Deus planejou que nós esperássemos. Então, a atitude de preparação envolve algumas atitudes. Ou seja, para eu esperar, eu preciso continuar crendo. Se eu não creio que Jesus Cristo vai voltar e que a história vai ter um fim, então eu não vou ter uma atitude adequada, eu não vou fazer o que eu devo fazer. Você percebe, então, que esta preparação, ela começa na mente. Ela desce para o coração quando você alimenta a sua fé. Mas ela vai desdobrar em algumas outras atitudes. E por isso que o apóstolo Pedro, quando está tratando desse assunto, ele diz o seguinte: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, ou seja, ele está falando do fim dos tempos, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então nós temos aqui 3 atitudes práticas. 3 atitudes, eu diria, existenciais, 3 posturas que nós devemos adotar enquanto esperamos. Somos desafiados a esperar a consumação dos séculos, vivendo uma vida de santidade. São dezenas e dezenas de textos no Novo Testamento que nos apontam nessa direção. Não podemos viver de qualquer jeito. Há uma preparação para o futuro que envolve a nossa vida, uma vida de santidade. Uma vida em que eu busco viver em paz com Deus. Uma vida em que eu busco viver em paz comigo mesmo. Uma vida em que eu busco viver em paz com meu semelhante. E nós sabemos que a paz é um dos frutos do Espírito. Então, na medida que eu tenho comunhão com Deus, eu vou desfrutar desta paz, eu vou cultivar essa paz. Na medida em que eu busco uma vida de pureza, pureza é uma das características de um cristão autêntico. Eu estou tendo a mente pura, tendo intenções puras. Quando eu cultivo isso, eu estou me preparando adequadamente. Então, esta preparação tem um aspecto, por assim dizer, ontológico. Tem a ver com o ser, tem a ver com aquilo que está no nosso interior. E há outras atitudes ligadas ao nosso ser que o apóstolo Pedro e Paulo também, em outras passagens, nos chamam a atenção. Quando ele está falando sobre o final de todas as coisas, Pedro chega a dizer o seguinte: visto que tudo assim será desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? E ele diz: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. A ideia aqui é que nós possamos estar com a nossa casa em ordem. E que casa é essa? É a casa onde habita o Espírito Santo. E aonde é que o Espírito Santo habita? Ele habita em nosso interior, no nosso corpo mortal. Em tempos passados, quando não havia os meios de comunicação que nós temos hoje, uma pessoa podia sair para fazer uma viagem. Por exemplo, um noivo, um esposo. E este homem ia para muito longe. Ia, quem sabe, para um lugar de guerra, ou uma situação ameaçadora. E eu penso que muitas e muitas vezes, há muitas histórias, eu penso que eles diziam para as suas noivas, para as suas amadas, para as suas esposas: olha, eu vou, mas eu voltarei. E eu espero que enquanto eu estiver lá longe, antes que eu volte, você esteja esperando por mim.
Você mantenha a nossa casa em ordem. Você seja fiel a mim. Não gostaria de voltar aqui e encontrar vocês nos braços de outro homem, de uma outra pessoa. Então aquela mulher, noiva, esposa, estaria agindo de uma forma correta, agindo com fidelidade, mantendo a sua esperança, se ela não segue por esse caminho da traição, da desordem. E se ela desconfiasse que pudesse estar perto à volta do marido por algum sinal, com certeza, sendo uma esposa zelosa, ela deixaria a casa um brinco para esperar pelo seu amado. Então, meus queridos irmãos, esta analogia nos ajuda a entender que, ainda que não percamos a salvação, por não nos prepararmos adequadamente para a volta de Jesus, porque uma vez que você recebe a salvação verdadeiramente, você está salvo, mas nós não desfrutaremos em sua plenitude da volta de Cristo e da consumação dos séculos se nós não nos prepararmos para isso. Se nós não cuidarmos bem do nosso coração, se não cuidarmos bem daquele espaço que é a habitação de Deus. Eu sei que no passado havia um conceito equivocado, eu me lembro disso quando eu era criança. Eu ouvi isso algumas vezes, não foi do meu pai, mas eu ouvi pessoas dizendo isso e li sobre isso, dizendo o seguinte: olha, você tem que vigiar, porque se Jesus voltar, num dia que você tiver um jogo de futebol, no domingo à tarde você vai ficar. Se você estiver num cinema, os outros vão subir e você vai ficar. Você já ouviu essa história? Eu imagino que sim, não é? Mas, meus irmãos, isso não tem base bíblica. Porque imagina você estar com a vida toda errada, mas naquele santo dia você foi no domingo, estava lá cantando glória, glória a Jesus, aleluia, e nesse dia Jesus voltou, aí você sobe. Aí, aquele irmão que é fiel, que está lá todo domingo, mas exatamente nesse dia ele está lá num lugar que ele não devia estar, e ele fica. Não, não é assim que funciona. É o conjunto da sua obra como cristão. É aquilo que você foi desenvolvendo ao longo da sua vida, desde o momento que você aceitou Jesus como Salvador. Então você não precisa ficar neurótico e preocupado, dizendo: eu vou perder a salvação. Por outro lado, o extremo oposto é complicado. Porque se você diz: já que eu tenho a salvação, então eu posso relaxar, eu vou subir de qualquer maneira. Então, se este é o tipo de mentalidade que está na sua mente, muito provavelmente, eu lamento dizer, você não passou por uma experiência verdadeira de conversão. Porque a experiência verdadeira de conversão leva a pessoa a, no mínimo, se preocupar com essa questão. A dedicar um tempo dizendo: Senhor, eu quero realmente viver os teus propósitos. Ainda que você vacile algumas vezes, ainda que você tropece, mas no fundo o seu desejo é preparar-se para o encontro com o Senhor. A Bíblia diz que a igreja, e cada um de nós individualmente, é como uma noiva que está esperando pelo noivo. Qual é a noiva que não se prepara para o seu casamento? A não ser que ela não goste do noivo. Então, nós temos que parar e fazer esta autoanálise. Que frutos eu tenho manifestado na minha vida que revelam a presença do Espírito Santo em mim? Que revelam essa expectativa da volta de Jesus. Esta vigilância, então, implica numa análise constante de como nós estamos em comunhão com Deus. É mais do que um ato pontual ou uma situação no momento em que Jesus voltar e o final dos tempos chegar. Precisamos frequentemente fazer este autoexame. Como eu estou como pai, como marido, como filho, como profissional, como membro da minha igreja, analisando todas as áreas da minha vida. E Deus sabia que às vezes a gente é tão relaxado nisso, que Ele ainda escolheu um determinado momento, claro que esse não deve ser o único momento, em que a gente tem de fato a obrigação de parar tudo e pensar, no momento da ceia do Senhor. Lembra? Quando diz: faça uma autoanálise. Pensem bem, avaliem como é que está a vida de vocês, para que vocês não tomem a ceia do Senhor indignamente e vocês possam cultivar a esperança cristã, a volta de Cristo e permanecer firmes até quando? Até que Ele venha. Então, meus queridos irmãos, a preparação para a volta de Cristo não é nada diferente daquilo que você tem que fazer no seu dia a dia.
é uma coisa que começa desde o momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, porque se você não tem Jesus como Salvador, não tem como você se preparar. O primeiro passo é aceitar Jesus. Depois que aceitou Jesus, você agora começa uma nova caminhada de contínua autoanálise, porque aquilo que você fizer, aquilo que você pensar, todo o seu proceder daqui em diante estará sob o escrutínio de Deus. Vigie, para que o seu testemunho revele que você é um parente de Deus. Sim, você é filho de Deus, o Deus que é santo e irrepreensível. Mostre que você é filho dele. E em último lugar, nós somos desafiados a permanecer servindo dedicadamente no reino de Deus. Um dos textos mais longos sobre um evento que vai acontecer no final dos tempos é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15. Nesse texto, nós temos uma série de revelações. Nós descobrimos que vamos ganhar um novo corpo, um corpo imortal, incorruptível, o corpo glorificado, semelhante ao que Jesus Cristo teve após a sua ressurreição. Nós somos hoje tendo o nosso corpo mortal como uma semente que é plantada e que nasce uma outra planta que não é exatamente como a semente, mas é muito mais bonita e frutífera. Assim será o nosso corpo. Esse texto fala sobre a vitória sobre a morte. E depois de descrever sobre esse processo, e depois lá em 1 Coríntios 15, de falar sobre o nosso encontro com Jesus, e esse texto então vai criando uma grande expectativa da vitória sobre a morte, tantas coisas maravilhosas, nós então temos no versículo 58, no último versículo desse texto, a seguinte declaração: portanto, e esse portanto liga a tudo que aconteceu, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Pensa bem, meu irmão, uma parte do que está aqui é de alguma forma surpreendente. Porque depois de falar sobre as maravilhas do que vai acontecer com a gente quando Jesus voltar, na consumação dos séculos, talvez era de se esperar que a gente pudesse ler assim: portanto, meus irmãos, fiquem tranquilos, relaxem, deitem numa rede, esperem as coisas acontecerem, esse mundo está lascado mesmo, e vocês devem ficar simplesmente esperando que Jesus volte, porque não adianta fazer nada por esse mundo. Mas não é isso que está aí. Temos uma expectativa de transformação, de mudança, coisas maravilhosas, mas há um apelo a servir no contexto do reino de Deus. Nós estamos esperando uma ação transformadora de Deus, porque não é o homem que implanta o reino de Deus, que faz a consumação do reino de Deus, mas Deus nos usa para que o seu reino se manifeste aqui na terra. Nós temos o privilégio de participar de um trailer do que vai acontecer quando o reino de Deus chegar. Então, nós não podemos cultivar aquele tipo de mentalidade, considerando que Jesus vai voltar, e esse mundo está de mal a pior, eu não tenho mais nada a fazer a não ser orar, e ficar sentado esperando a volta de Cristo, esperando o tempo passar. Não. O que nós podemos fazer nesse tempo presente, se queremos ser fiéis ao Senhor, obedientes a Ele, sensíveis à voz do Espírito Santo, é trabalhar dedicadamente em prol do seu reino. Não é um trabalho feito de qualquer maneira. Não é um trabalho feito se der tempo. Não é um trabalho feito relaxadamente. Ele diz que vocês possam trabalhar de forma árdua, dedicada. Sede firmes e constantes, abundantes, dando resultado e um empenho na obra do Senhor. Porque a obra do Senhor, o que não é? Vã. Olha que outra coisa interessante. Você vai trabalhar, mas não é um trabalho em vão. Esse trabalho, ele terá algum resultado. E aqui nós temos um mistério. Aqui nós temos algo que eu não sou capaz de compreender completamente. Porque se as coisas, muitas delas estão complicadas, o amor de muitos está esfriando, há falsos profetas, há tantas coisas complicadas no fim dos tempos, parece que se levantar ou agir contra isso é um esforço vão. Mas ele diz, não, isto não é vão. Não se trata aqui, como disse um autor,
de lubrificar as engrenagens de uma máquina que está prestes a cair no abismo, nem de restaurar uma obra de arte que está sempre para ser lançada no fogo, e nem de cultivar rosas num jardim, num terreno que está destinado à construção de um prédio. Por estranho que isso possa parecer, difícil de acreditar, aquilo que nós fazemos no devido tempo faz parte desse novo mundo que virá. Todo ato de amor, de gratidão, de bondade, tudo que é inspirado por Deus, desde ensinar uma criança, ajudar um idoso, desenvolver os seus dons e talentos para a glória de Deus, cada oração, cada ensinamento, cada edificação que você faz, tudo aquilo que você faz em prol da humanidade, isto é uma semente que Deus vai usar e que de alguma maneira vai impactar o novo mundo. Esta é a lógica da ação de Deus no mundo. A recriação divina de um novo mundo começou com a ressurreição de Jesus e ele passa por nós durante esse tempo e continua misteriosamente no povo que vive o poder do Cristo ressurreto. Significa que o que faremos em Cristo e por meio do Espírito Santo aqui agora não será desperdiçado, permanecerá e será aperfeiçoado no mundo novo, criado na consumação dos séculos. Podemos ver isso numa outra perspectiva, que não é exatamente numa linguagem bíblica, mas creio que obedece a esse espírito. Não é porque uma pessoa está moribunda, não é porque uma pessoa está com a doença terminal, que a gente simplesmente diz, então, que ele possa sofrer sem eu me importar com isso. Vou deixá-lo lá sofrendo. Existe, de uma forma cada vez mais forte nos nossos dias, os chamados cuidados paliativos. Não é verdade? Então, se uma pessoa não está bem, você vai procurar dar para ela o máximo de conforto. Não é porque ela está numa situação difícil. Nós podemos dizer que, num certo sentido, nesse mundo moribundo, nós estamos aqui como quem está fazendo um cuidado paliativo. E ajudando e esperando aquele momento da restauração, com a vinda do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, se nós queremos aguardar da maneira correta a volta de Cristo e a consumação dos séculos, essas são as atitudes de nós requeridas. Vigilância mental, para não esquecermos as suas promessas. Preparação contínua, porque nós não sabemos quando isto acontecerá, quando Jesus voltará. Fé, que a promessa vai se cumprir e que viveremos novos céus e nova terra. Preparação com uma vida de santidade, como noivo, como a noiva que espera pelo noivo e espera fielmente. Vida de santidade, integridade, evitando o pecado, evitando a pureza moral. E serviço no reino de Deus, que é mais do que o serviço eclesiástico, mais do que o serviço na igreja. É um serviço no qual, no seu dia a dia, você busca manifestar os valores do reino de Deus aqui na terra, lembrando que o seu trabalho jamais é vão no Senhor. Que Deus nos abençoe a esperarmos da maneira adequada a consumação dos séculos. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Pai, porque nós não vivemos neste mundo sem esperança. Obrigado, Senhor, porque nós olhamos para o futuro, o nosso coração bate acelerado. Quando sabemos que um dia o Senhor vai voltar, e esse mundo não vai continuar existindo indefinidamente com tanta dor, injustiça e sofrimento. Obrigado porque o Senhor é um Deus que planejou renovar, trazer um novo céu, uma nova terra para nós. E ajuda-nos, Pai, a viver nesse mundo como filhos teus, apresentando uma espécie de trailer desse tempo que virá. Ajuda-nos a viver como pessoas íntegras, ajuda-nos a servir com amor e alegria, como faremos em plenitude, quando estivermos na tua presença face a face. É o que eu te peço, Pai, para a minha vida e para a vida de todos aqui, no nome de Jesus. Amém.